para mim, né? Então, maiores erros, eu vou enumerar dois aqui. Vou começar pelo mais básico. Eu vou te falar qual é o grande erro, eu acho, do processo de superação do mundo. Então, o mais básico, do meu ponto de vista, é você olhar para comportamento. Então, eu passei anos tentando mudar comportamento, no sentido mais básico da coisa. Então, se eu quero parar de gritar ou de xingar alguém no trânsito, ou de ficar nervoso no trânsito, revidar uma fechada, revidar alguém que não deu seta, alguém que te xingou, respira fundo, medita, para controlar o comportamento, para controlar aquela carga que vem que dá vontade de você reagir. Esse foi um dos maiores erros que eu cometi, que as pessoas vão cometendo. Por que esse é um grande erro, né? O comportamento é um resultado. O comportamento é um resultado. E de onde surge o comportamento? O comportamento surge de uma base muito enraizada, bastante fundamentada, que são as nossas emoções. E quando eu falo de emoções, eu não estou falando de tristeza, raiva, alegria, medo, não estou falando dessas emoções. Eu estou falando de emoções que estão atreladas a memórias emocionais, estão atreladas a valores, estão atreladas a crenças, que eu chamo de convicções, né? Esse pacote, valores, crenças, percepções, tudo aquilo que compõe aquilo que a gente acredita como ser certo, errado, bom, ruim. Então, quando eu ataco o comportamento, é como se eu estivesse podando uma roseira. Então eu tento controlar aquela fúria no trânsito, tentando meditar, respirar fundo, aí eu podo aquele comportamento. Mas eu podo a ponta da roseira, a roseira não morre, ou seja, aquele comportamento, ele por si só não morre. Vai nascer outros comportamentos, que eu estou reprimindo algo dentro de mim. Porque o que gera o comportamento, a faísca do comportamento, além dos gatilhos externos, né, que é o trânsito caótico, por exemplo, alguém mal educado no trânsito, por exemplo, além desses gatilhos, o que o gatilho faz é startar dentro de você, dar o start, é tipo apertar o controle remoto de ligar a televisão. Ele liga um programa que já está dentro de você. Esse programa são as cargas emocionais, as memórias emocionais que está dentro de você. Então não adianta eu podar a ponta da roseira que vai crescer outro. Não adianta eu reprimir esse comportamento de fúria que vai para algum lugar esse comportamento. Gera tensão no corpo, dor nas costas, que era o meu caso, problema no estômago. Algumas pessoas não conseguem dizer não para o chefe ou para outras pessoas, mas criam úlceras dentro do corpo. Ou de tanto nervosismo, de tensão em função de problemas no relacionamento, problemas financeiros, criam úlceras, criam problemas estomacais, porque para algum lugar vai a carga emocional. Então tá bom, Renan, então eu tenho que brigar no trânsito? Você devia ter brigado no trânsito para que a sua história fosse diferente? Não, a questão não é brigar ou não brigar no trânsito, a questão é como que eu paro de fato de me comportar assim no trânsito. Estou dando um exemplo aqui, tinha os gritos com as minhas filhas, tinha coisas absurdas que eu cometia, beber, encher a cara, passar vergonha na frente da minha família, algo que eu nunca desejei. Se é isso que você deseja para você, é outra história, eu nunca desejei isso. Eu não gostava de ser essa pessoa que bebia para ficar alegre, que bebia, enchia a cara, esquecia o que aconteceu no outro dia, sabendo que as minhas filhas me viram daquele jeito. Eu não gostava de ser assim. Então, podar a roseira é a mesma coisa que tentar controlar ou eliminar um comportamento pelo comportamento. Você não muda comportamento pelo comportamento. Você muda comportamento dando passos atrás. São 2 passos atrás, até você se deparar com as cargas emocionais que estão dentro de você. Então esse foi o maior erro, um dos maiores erros, né? Eu falei que era o menorzinho, esse foi um dos grandes erros que eu cometi no meu processo, a ponto de achar que eu não era uma pessoa comprometida, a ponto de acreditar que de fato eu era incapaz, porque eu não conseguia mudar o comportamento. E aí eu estava fazendo cursos, lendo livros, fazendo terapia, inclusive pessoas falando, dando a entender, falando claramente, nem dando a entender, que eu era uma pessoa não comprometida comigo, com a minha família, com a minha profissão. E tudo isso, obviamente, estava ligado à mudança de comportamento. Então esse foi um grande erro que me fez ir muito mais para o fundo do poço do que trazer algum benefício. Obviamente, eu focando nisso, eu aprendi que não era assim que se fazia, né? Mas tive que apanhar muito para entender que você não muda comportamento, seja ele de vício com comida, vício com drogas, vício com qualquer coisa, tentando inibir só o comportamento. O que faz gerar o seu comportamento é 2 passinhos para trás. 2 passinhos para trás é comportamento, sentimento, emoções. É aqui que está a base dos seus comportamentos. É aqui que você deve focar. E é aqui que eu aprendi a focar para mudar os meus comportamentos. E o outro grande erro, que eu diria que esse
é meu inimigo público, né? É você tentar mudar a sua história. Veja bem, vamos supor que o seu time de futebol perdeu, ou você perdeu o emprego. O que aconteceu foi, meu time perdeu, eu perdi o emprego. E isso automaticamente gera sentimentos. Você entra num estado de tristeza, entra num estado às vezes de raiva, num estado às vezes de indignação. Tudo isso traz uma carga emocional negativa e a gente tende a querer se livrar dela, certo? Normal, quando eu tô com dor no pescoço, eu vou lá e tomo um Dorflex, tomo um analgésico qualquer, tô com dor de cabeça, eu vou lá e tomo, sei lá, qualquer remédio, Doril, qualquer coisa eu vou tomar para poder eliminar a dor. Então, quando acontece uma ocasião na vida que me gera sofrimento, eu também vou querer eliminar. Então, esse grande erro está ligado a eu querer mudar os fatos que ocorreram na minha vida. Então, o time perdeu, você perdeu o emprego, isso é uma realidade, não tem como você fugir dessa realidade. Então, como que a gente lida com isso? A gente encara essa realidade. Se eu perco o emprego, eu começo a procurar um novo emprego. Se o meu time de futebol perdeu, eu engulo aquilo, não tem muito o que eu fazer além de torcer, né? Torcer não vai mudar muito o que está acontecendo lá dentro do jogo, mas você pode simplesmente continuar acreditando no seu time. Você sofre aquela dor, a vida segue. Certo? É assim que a gente lida com a realidade da vida, não é verdade? Só que quando a gente está falando de problemas emocionais, de perturbações emocionais, a tendência é a gente não encarar dessa mesma forma realista que eu trouxe para você, que provavelmente você concordou comigo. Porque as perturbações emocionais estão enraizadas principalmente na primeira infância, que vai ali do 0 até os 7 anos de idade, podendo chegar até os 12 anos de idade, uma das principais, vamos dizer assim, deformações no nosso potencial emocional. Então, até eu descobrir isso, eu fiquei por 7 anos indo em cursos, lendo livros, da mesma forma com os comportamentos, né? Eu fiquei fazendo terapia para que eu pegasse a realidade do meu passado, aquilo que me fez ser quem eu era, aquilo que me fez ser quem eu sou hoje, transformar aquela realidade em algo que eu gostaria que fosse. Então, por exemplo, eu pego o seu time de futebol. Eu gostaria que meu time tivesse ganho. Você gostaria. Você não gostaria de ter perdido o emprego. Adianta você pegar essa realidade, esse fato, e dizer para você, não, eu não perdi o emprego. Na verdade, o emprego, aconteceu alguma coisa e eu precisei ir embora para abrir novos caminhos. Tudo bem, vai abrir novos caminhos, mas tem uma realidade que está acontecendo na sua vida, que você está sem emprego. Se você ficar 2 anos sem emprego, é uma consequência da realidade de você ter perdido o emprego. Então não adianta você querer enfeitar essa realidade, dizendo coisas de qualquer ordem, positiva ou negativa. A realidade não se muda, perdeu o emprego, já deu baixa na sua carteira de trabalho. Agora, se você ficou 2 meses, 1 mês, 15 dias sem o emprego, você perdeu o emprego e logo 15 dias depois conseguiu outro, o que você vai pensar? Novas portas se abriram, o mal que vem para bem. Então, a realidade não se mudou da mesma forma. A realidade de você perder o emprego é uma só. Agora, você arrumou emprego em 15 dias, é mais uma realidade. Você ficou 2 anos empregado, é mais uma realidade que pode acontecer na vida e acontece na vida de muitas pessoas. Então, quando eu vou olhar para o meu passado, quando eu vou investigar as causas das minhas perturbações emocionais, eu tendo a ressignificar. Esse é meu inimigo público número 1, porque você ressignificando o seu passado, tentando mudar fatos da sua história, você nunca vai se tornar uma pessoa madura. Você nunca vai ter uma identidade forte. A sua identidade vai estar sempre enfraquecida, porque você não consegue ou não teve apoio, não teve técnica, conhecimento para de fato integrar a sua verdadeira história, sua verdade original em si mesmo. Você olhar para a sua história e isso é minha história, isso me compõe. E obviamente superar aquilo que gera dor emocional, mas sem mudar a sua história, sem enfeitar uma história triste. Não adianta você pegar uma situação de abuso sexual, por exemplo, que aconteceu comigo, e eu colocar um coraçãozinho, falar que aquilo foi legal. Não, aquilo aconteceu porque era para ser, porque a vida é divina, porque... Não! O que de fato eu senti? Qual é a verdade original daquela história? A verdade original é que naquele ato, naquele momento, eu me senti muito envergonhado. Eu fiquei com muito ódio, com muito nojo, com muita raiva. Fiquei com vontade de matar aquela pessoa. Então, isso é a verdade original. Tá, Renan, mas não é bom sentir coisas negativas.
Não é bom, não tem bom ou ruim, na verdade. Não tem bom ou ruim para os sentimentos. Os sentimentos, eles são o que são, eles surgem. E quando eu não encaro o sentimento que surge, tento ofuscar, ocultar, reprimir ele, é uma das raízes das perturbações emocionais. Então, até eu entender isso, que ressignificar as histórias que me machucavam, não querer olhar para as histórias que me machucavam, para as pessoas que me machucaram, que geraram deformidades no meu potencial emocional, até que tudo isso fosse, de certa forma, integrado, internalizado, que fosse compreendido por mim, foi muito sofrimento, porque eu ficava tentando ressignificar, tentando olhar a história sempre de um ponto de vista positivo. E aí vem a positividade tóxica de hoje em dia, que atrapalha muito dos processos de superação de perturbações emocionais, porque as pessoas estão cada vez mais não podendo sentir, não podendo, de fato, sofrer, de fato, ficar por um dia, uma semana deprimidas, descontentes, frustradas com a vida, porque todos esses sentimentos são comuns. O que não é comum é você ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, que nem eu fiquei, 2 anos, aí já não é comum. Aí a gente já está falando de algo crônico, mas esse grande erro de você ficar buscando ressignificar o seu passado para tentar encontrar de forma forçada até algo que não foi verdadeiro, algo diferente do que você sentiu, algo diferente da percepção que você teve, que compôs você, que você tenta negar, esse é um dos maiores erros. Esse é um grande erro que eu acredito que faz muitas pessoas ficar patinando no processo de perturbações emocionais, de superação das perturbações emocionais, e não consegue simplesmente sair disso. Fica ali a vida enganando a si mesmo, ou porque um profissional não tem conhecimento para ajudar, ou porque o profissional até tenta, mas a pessoa prefere continuar se iludindo e nunca consegue se tornar uma pessoa inteira. Nunca consegue se tornar uma pessoa com amor próprio, com autoestima, porque a autoestima não está em não ter sofrido. Eu percebi que a autoestima, para mim, ela surge a partir do momento que eu percebi o que me trouxe até aqui, o que eu senti o que me trouxe até aqui, que eu parei de negar o que me trouxe até aqui. Aí sim eu tenho uma identidade forte, consigo ver o que de fato eu sou, porque eu só sei o que eu sou se eu olho porque me compôs, porque me fabricou. É um processo de fabricação, dia após dia. O que eu estou fazendo aqui agora está fabricando o Renan de amanhã. O que aconteceu com você no primeiro dia do seu primeiro dia de vida foi parte do seu processo de fabricação, uma etapa importante no seu processo que leva você a ser quem você é hoje. Então, para mim, no meu processo de superação, ressignificar não tem coisa tão dolorosa quanto ficar tentando encontrar aquilo que você não tem dentro de si. Você tentar encontrar amor onde não tem amor. Você tentar encontrar alegria onde não tem alegria. Você fica lutando contra si mesmo, numa história que só tem tristeza, que só tem frustração, que tem nojo, que tem raiva. Você tentar encontrar algo que a sociedade acha que deve ser encontrado, ou algo que algum profissional acha que deve ser encontrado, ou algo que algum livro diz para você que ali você precisa encontrar alegria. Olha, sua mãe fez isso para você, mas você precisa encontrar alegria porque ela é sua mãe. Então, para mim, não teve nada mais doloroso do que ficar lutando contra isso.